Pessoal, hoje a gente vai revisitar um assunto bem conhecido chamado densidade. E com esse assunto a gente vai fazer uma introdução ao conceito de flutuação, tá? Quando a gente fala em densidade, a densidade é uma razão entre a massa de um corpo e o volume que esse corpo ocupa no espaço. Então, toda vez que a gente falar de densidade, é uma divisão de massa por volume. E nós temos que ficar atentos, por quê? Porque essa tal divisão de massa por volume, ela pode acontecer em unidades de medidas que nós não estamos lá muito habituados. Você sabe que nós temos padrão SI e que nós temos aí unidades usuais. Então, por exemplo, essa massa ela pode aparecer em tonelada, pode aparecer em quilograma, pode aparecer em gramas, pode aparecer em miligramas, pode aparecer em qualquer uma dessas unidades. E é importante que você saiba a relação entre elas. Por exemplo, uma tonelada são 1000 quilogramas. Então, para mudar de tonelada para quilograma, multiplica por 1000. 1 quilograma são 1000 gramas. Ou seja, para mudar de quilograma para grama, multiplica por 1000. Assim como 1 grama são 1000 miligramas. Então, se para a direita eu estou multiplicando por 1000, para a esquerda é só dividir, certo? Então, vamos manter, igual como a gente fez ontem, mais ou menos, essa referência aqui. Isso eu estou falando de massa. E quando eu estiver falando de volume, só arrastar isso aqui mais para cima. Para a gente ter um espaçozinho aqui. Quando eu estiver falando de volume, esse volume ele pode aparecer em metro cúbico, pode aparecer em litros, pode aparecer aí em centímetro cúbico. Geralmente são os mais comuns. Metro cúbico, litro e centímetro cúbico. Só um detalhe, centímetro cúbico e mililitros é a mesma coisa, tá bom? E aí, de novo, a nossa relação é de 1000 em 1000. 1 metro cúbico são 1000 litros. E 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Ou 1000 ml. Aqui, divide por 1000 quando quer fazer o caminho de volta. Bom, por que isso é importante? Quando eu digo que densidade é massa sobre volume, eu vou ter a seguinte ideia, a seguinte relação. A formulazinha é exatamente como está escrito aí, tá? A fórmula que a gente usa é assim. Densidade vai ser chamada pela letra ρ. Parece um P, mas não é um P, tá? É uma letra grega, o ρ. É o m, que é a massa dividido pelo volume que o corpo ocupa no espaço. Como eu mostrei para você, essa massa pode aparecer em tonelada, em quilograma, em grama, etc. E esse volume pode aparecer em metro cúbico, em litro, em centímetro cúbico, que é o mesmo mililitro. Então, essa densidade pode aparecer em razões como tonelada por metro cúbico, pode aparecer em quilograma por litro, pode aparecer em grama por centímetro cúbico,
Então vai ser uma unidade de massa dividido por uma unidade de volume. O que você precisa saber sobre essas unidades? É que tem uma relação entre elas quando você quiser converter diretamente de uma densidade para outra. Por exemplo, 1 tonelada por metro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro e é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. E lembrando, nunca esqueça, o centímetro cúbico e o mililitro é a mesma coisa, tá bom? Então, quando você quiser converter de um para outro, você vai usar uma razão de 1. 1 tonelada por metro cúbico é 1 quilograma por litro, que é 1 grama por centímetro cúbico, certo? Então, a fórmula daqui é essa. Professor, esse símbolo estranho aí, qual é o nome dele? Isso é uma letra grega chamada de Rho. Assim que escreve, eu acho, Rho. Mas no lugar dele pode aparecer o D minúsculo, sem problema nenhum. A gente pode chamar a densidade de D minúsculo sem nenhum problema, tá? Pode aparecer. Como eu te falei, a gente vê a densidade, a gente estuda a densidade, porque ela ajuda a explicar alguns fenômenos, entre eles como é que funciona a flutuação dos corpos. Então, quando eu estiver falando de densidade e flutuação, a regra para flutuação ela é bem de boa, ela é bem simples. Vai funcionar mais ou menos assim. Imagina que eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu tenho um líquido. E dentro desse recipiente com líquido eu vou abandonar 3 corpos. Vamos chamar aí 3 pequenas esferas. Uma vai ficar flutuando bem aqui, parcialmente submersa. Outra vai ficar aqui no meio, totalmente submersa, mas sem atingir o fundo. E uma delas vai sentar lá no fundo do recipiente. Ela vai atingir o fundo. Pronto. E vamos nomear essas esferas, tá bom? Essa daqui é a esfera A, essa é B e essa daqui é a esfera C. Esse líquido, ele é o líquido que nós vamos chamar de L. Qual é a regra de flutuação? Vocês já conhecem, eu vou relembrar. Quando você joga um objeto num líquido e esse objeto flutua na superfície, ou seja, parte dele submerso e parte fora, né? Emerso, que a gente chama, isso significa que a densidade do objeto é menor que a densidade daquele líquido. Então, eu já posso dizer aqui que a densidade do objeto A é menor que a densidade do líquido L. Quando você joga um objeto e ele afunda totalmente, como o objeto C, que vai se assentar no fundo do recipiente, significa que a densidade daquele objeto é maior que a densidade do líquido onde ele se encontra. Então, a regra é clara. Flutua lá em cima, a densidade é menor que a do líquido. Afundou e encostou lá no fundo, está apoiado no fundo, é porque a densidade é maior que a do líquido. E no caso do objeto B? No caso do objeto B, ele não afundou para encostar no fundo, mas também não ficou com nenhuma parte fora do líquido. Significa que nesse ponto onde ele parou, a densidade dele é idêntica à densidade do líquido. Beleza? Então essa é a regra básica da flutuação. Flutua na superfície, tem densidade menor que a do líquido. Fica flutuando dentro do líquido, sem ir para a superfície nem encostar no fundo, tem densidade igual à do líquido naquele ponto onde ele está flutuando. E afundou totalmente de modo a encostar no fundo, significa que a densidade é maior que a densidade daquele líquido.
Nem é preciso falar, mas por tabela dá para a gente ver que a densidade do A é menor que a densidade do B e a densidade do B é menor que a densidade do C. Beleza? Então é assim que a densidade se relaciona com a flutuação. Vamos ver aqui nas questões. Vamos começar bem basicão. Vamos aqui pela questão número 1. Para a gente dar uma exercitada, tá? Aqui está dizendo o seguinte. Vamos fazer 1 e 2 logo. O mercúrio é um metal que possui densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico, em condições normais. Dessa forma, um volume de 1 litro, que seria 10 a terceira centímetros cúbicos, desse metal tem massa em quilogramas igual a... Então, eu tenho lá 13,6 gramas por centímetro cúbico com o volume aí do mercúrio. Se eu pegar 1 litro de mercúrio, quanta massa vai ter nesse 1 litro? Então, a situação é a seguinte, pessoal. É como se eu tivesse aqui a garrafa. Então, tenho aí uma garrafa. Eu vou encher essa garrafa com mercúrio, até completar nela 1 litro de mercúrio. Então, aqui, o meu volume de mercúrio é 1 litro. E a densidade desse mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Eu quero saber qual é a massa de mercúrio nessa garrafa. Bom, antes disso, vamos dar uma olhada nas respostas. Ele quer que essa massa seja dada em quilogramas. A questão pede massa em quilogramas. Bom, veja que aqui nós temos grama. Então, a gente já vai ter que fazer uma mudança. Vamos ter que mudar isso aí de grama para quilograma. E nós temos um outro pequeno problema. Aqui eu tenho grama por centímetro cúbico. E o volume que me é dado está em litros. A questão até nos dá uma referência. Ela fala que 1 litro equivale a 10 a menos 3 centímetros cúbicos. Então, nós podemos mudar esse volume para centímetro cúbico, resolver, só que nós vamos ter essa massa em gramas, se fizermos isso. E aí, no final, a gente teria que mudar para quilograma. Isso é uma opção. Só que uma outra opção também, até mais rápida do que essa, é lembrar o seguinte. Vou voltar lá no começo para mostrar para vocês. Lembra que uma das referências que eu dei é essa aqui, ó. 1 kg por litro e 1 grama por centímetro cúbico são unidades equivalentes. O que isso significa? Significa o seguinte. Se a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, eu posso escrever essa densidade como sendo os mesmos 13,6, só que mudando direto para quilograma por litro. Já que a conversão é 1 para 1, né? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro. E isso me facilita em quê? Facilita no seguinte aspecto. Se densidade é massa dividida por volume, e eu quero saber qual é a massa de mercúrio dentro dessa garrafa, basta eu pegar esse V que está dividindo a massa e passar ele para o outro lado, multiplicando a densidade. Então, para descobrirmos a massa de mercúrio dentro da garrafa, é só multiplicar a densidade do mercúrio pelo volume de mercúrio na garrafa. Finalmente, resolvendo, vamos ter a densidade, que vamos usar 13,6 kg por litro,
para que a nossa resposta já saia em quilogramas, multiplicada pelo volume, que é 1 litro. Perceba, 13,6 vezes 1 dá 13,6. E bem aqui, naturalmente, esse litro cortaria com esse. E sobraria somente o nosso quilograma. Então, essa massa vai ser de 13 quilogramas. 13,6 quilogramas, perdão. Seria a resposta equivalente à letra D de dado. Professor, mas se eu tivesse aí feito com 10 a menos 3 centímetros cúbicos, acharia uma massa em gramas e depois transformasse para quilogramas, daria o mesmo resultado? Daria sim. Poderia fazer tranquilo que daria o mesmo resultado. Beleza? Vamos aí para a próxima. É essa aqui, a número 2. Olha aí a número 2. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio, de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. A massa de mercúrio contida nesse vidro é igual a quanto? Perceba que essa é uma questão bem parecida com a anterior. Bem parecida mesmo. Perceba que é um problema bem parecido. Tenho lá um recipiente. Nesse recipiente eu tenho 200 ml de mercúrio, ou seja, um volume de 200 centímetros cúbicos de mercúrio, e eu sei que a densidade desse mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Eu quero saber qual é a massa de mercúrio nesse recipiente. Porém, perceba de novo, essa massa tem que ser dada em quilogramas. Todas as respostas estão em quilogramas. Então, temos que calcular essa massa aí em quilogramas. Bom, nesse caso, perceba o seguinte. Para resolver, vamos usar o mesmo que usamos antes. A massa de um corpo é a densidade desse corpo pelo volume que ele ocupa. Como nós sabemos tanto a densidade quanto o volume ocupado pelo mercúrio, é só multiplicar. Só que veja, o volume é dado em centímetro cúbico e a densidade em gramas por centímetro cúbico. Como nós já temos centímetro cúbico e centímetro cúbico, se usarmos a fórmula com as unidades que aí estão, essa massa vai sair em gramas. Mas não tem nenhum problema nisso, porque depois é só transformar para quilogramas. Então vamos lá. A massa vai ser 13,6 gramas por centímetro cúbico vezes 200 centímetros cúbicos. Perceba que eu tenho 13,6 vezes 200. Um truque bom aqui seria andar uma vírgula para a direita aqui e cortar um zero do 200. Esse centímetro cúbico corta com esse. E nós teremos aqui o seguinte, 136 vezes 20 gramas. Então, a nossa massa, perceba, 0 vezes 136 já vai dar 0. Então, aqui começa com 0. E agora a gente só tem que fazer esse produto. 2 vezes 136. 2 vezes 6 dá 12. Fica 2, vai 1. 2 vezes 3 dá 6, com 1 que foi 7. E 2 vezes 1 dá 2. Então, a massa de mercúrio nesses 200 ml, que são 200 centímetros cúbicos, é de 2.720 gramas. E agora? Agora é bem fácil, né?
é só mudar para quilograma. 1 quilograma são 1000 gramas. Então aí vamos ter que dividir isso por 1000, que basicamente vai ser andar 3 vírgulas para a esquerda. Andando 3 vírgulas para a esquerda, vamos ter que a massa de mercúrio contida no recipiente seria de 2,72 quilogramas. Certo? Isso é equivalente à resposta da letra C. 2,72 quilogramas. Então veja, nesse caso aqui foi mais fácil encontrar a massa primeiro em gramas e só depois transformar para quilogramas. Diferente do método que nós usamos na questão anterior, que a gente mudou a densidade para encontrar logo a massa na unidade que nós queríamos. Caiu uma questão muito parecida com essa no Enem. Muito parecida mesmo no Enem 2020. Olha o que diz aqui. Considere as seguintes densidades em gramas por centímetro cúbico. Na primeira coluna você tem o material, na segunda a densidade do material. Aí temos alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Carvão, 0,5 gramas por centímetro cúbico. Pau-brasil, 0,4 gramas por centímetro cúbico. Diamante, 3,5 gramas por centímetro cúbico. E água, 1 grama por centímetro cúbico. Ao serem adicionados à água pura em temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, observa-se a flutuação de... Bom, eu vou jogar esses materiais na água. Qual ou quais deles vão flutuar? Regra de flutuação, lembra? Densidade menor flutua, densidade maior afunda. E se eu jogar água na própria água, eu não vou nem ver se ela está afundando ou flutuando. Isso não existe. Então aqui é o seguinte. Para eu saber quais deles vão flutuar na água, basta olhar quais têm densidade menor que a da água. No caso aqui, o carvão, 0,5, e o pau-brasil, 0,4. Ambos são menores que 1. Esses materiais flutuam na água. Já o alumínio, 2,7, e o diamante, 3,5, têm densidade maior que a da água. Se caírem na água, eles afundam. Então, carvão e pau-brasil, nossa resposta seria letra B de bola. O leite integral homogeneizado contém 4% de gordura, densidade 0,8 gramas por mililitro. Se um indivíduo bebe 250 mililitros desse leite, ele consome uma quantidade de gordura em gramas equivalente a quanto? A situação aqui é a seguinte. O cara vai tomar um leite. E esse leite que ele está tomando, 4% desse leite é gordura. Normal. Nada mais de normal. Então imagina que o cara vai tomar aqui um copo de leite. E o leite tem uma taxa de 4% de gordura. Se ele toma um copo de 250 ml de leite, quantos gramas de gordura ele está consumindo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é qual é o volume de gordura contida no leite. Tá legal, aqui eu tenho um copo de 250 ml de leite. Só que a taxa lá que diz para nós é a seguinte: a gordura presente no leite é 4% dele. Então, para eu saber o volume de gordura que o cara está ingerindo, eu tenho que saber quanto é 4% de 250 ml. Cálculo de porcentagem. Acho que Renato já falou bastante disso, não é? Como é que a gente faz?
Se eu quero saber 4% de 250, basta multiplicar o 250 por 4%. 4% em forma de fração. Tá ligado, né? É 4 sobre 100. Resolvendo essa conta, nós vamos saber qual é o volume de gordura que esse cara bebeu ao tomar 250 ml de leite. Aqui nós podemos cortar um zero do 250 com um zero do 100 aqui embaixo. E o nosso produto fica 25 vezes 4 dividido por 10. 25 vezes 4, até onde me consta, é 100. Para colocar com calma, né? 25 vezes 4 dá 100. 100 dividido por 10, opa. Nós temos aí a ingestão de um volume de 10 ml de leite. Perdão, de gordura. Eu quero saber quantos gramas de gordura esse cara está ingerindo. Então, se eu já sei que ele tomou 10 ml de gordura, para saber a massa contida nesses 10 ml de gordura, eu preciso da densidade da gordura. A questão fala que a densidade da gordura é 0,8 gramas por ml. E como a gente fez antes, a massa de um corpo é o produto da densidade dele pelo volume que ele ocupa no espaço. Se aqui eu tenho densidade 0,8 gramas por ml e um volume de 10 ml, fica bem fácil ver 0,8 vezes 10 vai dar 8. No caso, 8 gramas. Já que aqui o ml cancela com ml. Beleza? Então, ao tomar esses 250 ml de leite, esse rapaz, essa pessoa, vai estar ingerindo 8 gramas de gordura. Nossa resposta, então, seria a letra D de dado. Vamos fazer outra. Vamos pegar aqui essa questão aqui embaixo. A questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte. Em um experimento bastante reproduzido em vídeos na internet, é possível mostrar que uma lata contendo refrigerante normal afunda em um balde com água, ao passo que uma lata de refrigerante dietético flutua. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Então, bora lá. A propriedade física que se deve a esse comportamento é a... E aí, essa primeira lacuna deve ser preenchida com as palavras densidade, solubilidade ou pressão osmótica. E pode ser explicada pela... Aí vai ser aí as sentenças que seguem essas palavras. Bom, vamos primeiro tentar compreender o que está se passando nesse tal desse experimento aí. Está acontecendo o seguinte, pessoal. A carinha está falando aqui para nós assim. Se eu tiver uma quantidade de água, por exemplo, dentro de um balde, e eu largar aí dentro uma lata de refrigerante normal, e uma lata de refrigerante dietético, a lata de refrigerante dietético flutua, enquanto que a lata daquele refrigerante comum afunda. A questão é, primeiro a gente tem que explicar por que uma afunda e a outra flutua, e qual é a razão, né? Bom,
O que explica uma afundar e a outra flutuar? Esse começo é fácil. Nós já vimos que o que explica a flutuação de um corpo é a densidade. Então, esse aqui é o refrigerante comum e esse aqui é o dietético. O refrigerante comum afunda porque a densidade dele é maior que a densidade da água. Não o refrigerante em si, mas o conjunto refrigerante e lata tem uma densidade maior que a densidade da água. Essa é a razão dele afundar. Já o refrigerante dietético, junto com a lata que tem ele dentro, possui uma densidade menor que a da água. E por essa razão ele flutua. Então, lá na nossa questão, a nossa resposta vai ser densidade. Pode ser a resposta da letra A ou a resposta da letra C. Bom, vamos começar entendendo o que é um refrigerante dietético. A palavra dietético vem da origem lá da palavra diet, ou seja, uma coisa associada à dieta. Sem querer fazer merchan, né? Não sou o Cristiano Ronaldo, mas tenho preocupações com isso. Se isso aqui fosse uma Coca-Cola comum, isso aqui seria uma Coca-Cola zero. Porque uma das coisas que se corta numa dieta é o quê? É o açúcar. Essa tal Coca-Cola zero é a tal Coca-Cola com zero açúcar. Então, dentro do refrigerante comum, eu tenho uma grande quantidade de açúcar diluído aqui. Eu tenho uma massa de açúcar aqui dentro. E no refrigerante Coca-Cola zero, para quem pensa que não tem, se engana. Tem açúcar, só que é bem menos do que na Coca-Cola comum. Ou seja, por que esse daqui tem densidade maior? Porque ele tem o mesmo volume do outro, a lata é igual, só que como a massa dele é maior por ter açúcar aí dentro, ele tem uma densidade maior. E esse aqui tem uma massa menor, no mesmo volume vai ter uma densidade menor. Por isso que ele flutua. Beleza? Então a nossa resposta seria a resposta da letra A. Densidade é o que explica a flutuação e a maior quantidade de açúcar no refrigerante normal. É o que faz a densidade dele ser maior que a do refrigerante diet, né? E por isso a lata dele afunda enquanto a do outro flutua. A resposta seria a letra A. Mas eu confesso, quando acabar a nossa aula aqui, vamos procurar esse vídeo aí para ver esse experimento, porque fala que é um experimento bastante reproduzido em vídeos da internet, mas eu mesmo nunca tinha visto. Vamos já ver isso depois. Não esqueçam disso, viu? Toda vez que você tiver massas iguais, por exemplo, volumes iguais, melhor dizendo, significa o seguinte: onde você tiver a massa maior, você vai ter também a densidade maior, que foi o caso aqui. As duas latas são iguais, elas têm o mesmo volume, só que aquela que contém açúcar tem a massa maior e, portanto, a densidade maior. E por isso ela acabou afundando, enquanto a outra flutuou. Vamos fazer a próxima aí. Bora lá. Vamos fazer a questão aqui de número 7. Questão 7 diz o seguinte: em um frasco de vidro transparente, um estudante colocou 500 ml de água e sobre ela escorreu vagarosamente pelas paredes internas do recipiente 50 ml de etanol. Em seguida, ele gotejou óleo vegetal sobre esse sistema, e as gotículas formadas posicionaram-se na região interfacial, conforme mostrado nesta figura. Então está aqui a água
o etanol ficou sobre a água e na divisa entre a água e o etanol se depositaram as gotículas de óleo vegetal. Considerando-se esse experimento, é correto afirmar que: letra A densidade do óleo é menor que a da água. B. A massa da água no sistema é 10 vezes maior que a de etanol. C. A densidade do etanol é maior que a do óleo. E D. A densidade da água é menor que a do etanol. Bom, assim como vai da regra de flutuação, isso aqui são líquidos immiscíveis, tá? São líquidos que não se misturam. Então a situação é a seguinte: se o etanol ficou acima da água, quando ele foi derramado sobre ela, isso indica que a densidade dele é menor que a da água. Então a letra C aqui, já estaria incorreta. A densidade do etanol é maior que a do óleo. Bom, isso vai ser incorreto. Perdão, a letra D estaria incorreta. A densidade da água é menor que a do etanol. Não. Se a densidade da água fosse menor que a do etanol, o etanol ficaria embaixo e a água ficaria em cima dele. Sempre o mais denso vai ficar por baixo e o menos denso vai ficar por cima. Tá legal? Mas a letra C também estaria incorreta. Olha o que diz a letra C. A densidade do etanol é maior que a do óleo. Se isso fosse verdade, as gotinhas de óleo não afundariam no etanol. Elas ficariam flutuando lá em cima. Como elas afundaram no etanol, significa que elas são mais densas aí do que o etanol. Porém, são menos densas do que a água, porque elas não afundaram na água, elas ficaram flutuando na água, afundadas no etanol. A outra, que é a letra B, fala que a massa de água no sistema é 10 vezes maior que a de etanol. Isso pode levar a gente ao engano, porque no começo da questão fala que aqui dentro eu tenho 500 ml de água e 50 ml de etanol. Se eu estivesse falando de volume, isso estaria correto. O volume de água é 10 vezes maior que o volume de etanol. Só que em relação às massas é errado, porque a massa é um produto do volume pela densidade. Isso só seria verdadeiro se a densidade da água e do etanol fossem iguais. Mas como nós já vimos, a densidade da água é maior que a do etanol. Isso significa que nesses 500 ml de água vai ter mais do que 10 vezes a massa dos 50 ml de etanol. Se tivessem densidades iguais, seria correto. Mas não é o caso. E logo a nossa resposta é a letra A, que mostra que a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Isso porque as gotas de óleo afundaram no etanol, mas não afundaram na água. Então elas estão flutuando sobre a água aí dentro. Logo tem densidade menor. Ok? Questão 5 fala o seguinte: considerando que o ferro tem densidade igual a 7,9 gramas por centímetro cúbico, o chumbo tem densidade igual a 11,3 gramas por centímetro cúbico e o diamante tem densidade igual a 3,53 gramas por centímetro cúbico e que uma amostra de 1 kg de cada material foi considerada, a que ocupará menor volume será a amostra D? Olha que questão maneira. A questão é a seguinte: eu tenho algumas substâncias. Eu tenho lá ferro, densidade 7,9 gramas por centímetro cúbico. Tenho chumbo,
eu não sei qual é o símbolo do chumbo, pessoal. Se eu não me engano é BU. Se eu tiver errado, depois vocês me corrigem. Tá? Dizendo lá que é 11,3 gramas por centímetro cúbico. E eu tenho uma quantidade de diamante. Diamante é carbono, então vou colocar aqui o C do carbono. Com densidade 3,53 gramas por centímetro cúbico. Se eu pegar uma amostra de 1 quilograma de cada material desses, qual deles vai apresentar o menor volume? Bom, se a gente escrever a equação da densidade, que densidade é massa sobre volume, e no caso eu quero avaliar o volume do material, é só trocar ele de lugar com a densidade. É a massa dividida pela densidade. E aqui você pode ver que nós temos 3 massas iguais, 1 kg, 1 kg e 1 kg. Então essa massa a gente pode considerar que ela é constante para os 3. Nesse caso, volume e densidade passam a ser inversamente proporcionais. Se eu quiser o volume menor, eu tenho que procurar um material que tenha densidade maior, certo? Então, desses 3, qual apresentaria o menor volume? Justamente o nosso chumbo, que é aquele que eu não lembro se é BU mesmo ou se é PU, o símbolo do chumbo. O professor de química meu vai me perdoar nessa. Então, esse daí, dos 3, 1 kg de chumbo vai ocupar um volume menor entre os 3 por ele ter a maior densidade. Então, a nossa resposta poderia ser ou a letra D ou a letra E. E o que é pior? Nós vamos ter que calcular esse volume aí para saber qual dessas duas é a resposta correta. E é aqui que eu vou te ensinar um dos melhores truques que eu conheço. Veja, eu quero saber a densidade, né? Então eu tenho que dividir, o volume, a massa pela densidade. Bom, bora lá. Aqui, fazendo essa divisão, nós teremos que o volume de chumbo vai ser a massa, que é 1 kg, dividida pela densidade, que é 11,3 gramas por centímetro cúbico. Aqui, como eu tenho grama e lá em cima eu tenho quilograma, eu posso facilitar a vida escrevendo o seguinte. 1 quilograma, a gente sabe que são 1.000 gramas. Só para eu arredondar as unidades. Então, vou ter 1.000 gramas dividido aí para 11,3 gramas por centímetro cúbico. E eu faço isso porque eu quero esse volume em centímetros cúbicos, conforme mostram aqui as respostas. Só que eu não vou fazer essa divisão. Olha o truque mandrake que eu vou fazer aqui. Ensinar para vocês. Dividir 1.000 por 11,3 vai dar um baita de um trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar esse 11,3 para 10. Mas eu vou arredondar bem arredondado mesmo, para 10. Por que eu vou arredondar para 10? Se eu estou arredondando para baixo, eu vou pegar um volume maior do que o volume real, tá? Quando eu arredondo isso daqui para 10, eu vou obter a seguinte resposta, que esse volume vai ser aproximadamente 1.000 dividido por 10 dá 100. Vai ser aproximadamente 100 centímetros cúbicos. Mas lembra, como eu arredondei para baixo, eu estou jogando o volume para cima. Então, o volume real do mercúrio, do chumbo, é um valor próximo de 100, só que menor do que 100. Quando eu vou lá nas respostas, só pode ser a letra E, 88.
em vez de eu perder tempo fazendo aquela divisão, eu posso usar um arredondamento e entender o arredondamento que eu fiz. Se eu estou diminuindo a massa, eu estou aumentando o volume. Só que aqui eu calculei um valor aproximado, e como eu estou com um volume maior do que o real, eu vou procurar o valor próximo de 100, só que menor que ele. Conheci esse truque aí, meu? Vamos aí para a questão, acredito que é a última, né? Que é a questão de número... Cadê? É abaixo dessa. Número 6. Por que eu estou dizendo que é a última? Porque, além da 6, nós temos aqui a questão de número 3. Só que a número 3 é muito parecida com as questões 1 e 2. Então, eu vou deixar para vocês a 3, tá legal? Vamos aí para 6 para a gente encerrar. A água líquida e o gelo apresentam densidades volumétricas diferentes. Ao colocar um recipiente com água num congelador, após certo tempo, ela se solidificará, sua massa permanecerá constante e seu volume se alterará. Quando colocamos 100 gramas de água líquida num congelador, ao transformar-se em gelo, seu volume aumentará para aproximadamente 192 gramas por centímetro cúbico, aumentará para aproximadamente 145 centímetros cúbicos, aumentará para aproximadamente 109 centímetros cúbicos, diminuirá para aproximadamente 96 centímetros cúbicos ou diminuirá para aproximadamente 92 centímetros cúbicos. E aqui pede para que a gente considere que a densidade da água líquida é 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do gelo é de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Bom, vamos ver. A situação é a seguinte. Eu tenho lá um recipiente, eu vou colocar água líquida. Então, eu coloquei lá água líquida e eu vou colocar 100 gramas dessa água líquida. Quando essa água congelar, 100 gramas de água líquida, densidade de 1,0 grama por centímetro cúbico. Quando essa água congelar, vai virar 100 gramas de gelo. E a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Perceba que eu tenho a mesma massa. A massa não se alterou. O que foi que eu falei ainda agora em relação a isso? Quando você tem a massa, que é o produto da densidade pelo volume, e essa massa é uma constante, significa que densidade e volume são inversamente proporcionais. O que acontece quando a água congela? A densidade dela diminui. Então aqui eu vou ter um volume de água e aqui eu vou ter um volume de gelo. Se a nossa densidade sofreu uma queda, significa que o volume dela aumentou. Então, como a densidade da água líquida é maior que a densidade da água sólida, o volume de água sólida é maior que o volume de água líquida. Tá? É por isso que a gente não coloca a garrafa totalmente cheia na geladeira, no congelador. Porque como essa garrafa vai virar água com gelo e o gelo tende a expandir, ele vai estourar a garrafa. Legal, a gente já sabe que o volume vai aumentar. Isso já permite que a gente elimine letra D e letra E. Está fora. A resposta é A, é B ou é C. Basta saber quanto é que vai ser esse volume. Bom, eu quero saber o volume. A gente viu ainda há pouco que volume
É a massa dividida pela densidade. Como eu quero saber o volume só do gelo, né, que é da água depois de congelar, eu vou usar o seguinte. Massa são os 100 gramas, dividido por 0,92. Grama por centímetro cúbico. Bom, ninguém gosta, ninguém quer dividir número com vírgula, né? Qual é a solução para este problema? Multiplique em cima e embaixo por 100. E aí você tem 100 vezes 100 dá 10.000. Vou fazer essa continha aqui em cima. E o que era 0,92 vira 92. E vamos dividir. Vou pegar aqui. 100 dividido por 92 dá 1. 1 vezes 92 dá 92. Para chegar em 100, faltam 8. 8 não dá por 92. Então, desce o 0. 80 não dá por 92. Então, eu vou ter que descer mais um 0. Só que quando eu descer esse outro 0, eu já tenho que colocar um aqui para dar equilíbrio. 800 por 92. Perceba, como aqui é 9 e aqui é 8, não dá por 10. Né? Vai dar aí por 9. Só que 9 vezes 9 dá 81, vai passar aqui. Então aqui a gente vai colocar por 8. Tá? 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 9 dá 72, com 1, 73. Então, tenho 736 para chegar em 864. Como eu já não tenho zero mais lá em cima para baixar, eu vou acrescentar um aqui e uma vírgula. Só que aqui eu já nem preciso mais fazer. Por quê? Porque eu já tenho ali 108, alguma coisa. Agora eu vou lá nas respostas e vejo qual é a mais próxima de 108. Seria a letra C, 109. Então, essa nossa resposta aqui, o volume do gelo seria aproximadamente 109 centímetros cúbicos. Beleza?